começar aqui o nosso primeiro Sartori Talks de 2022. E antes de eu apresentar o pessoal, apresentar o tema certinho, queria falar que quem precisar de certificado para horas, vou deixar aqui no chat um e-mail para enviar com os dados que a gente emite aqui pelo escritório, tá? Bom, nós decidimos começar por um tema de recuperação judicial, que é uma área nova aqui no escritório, oficialmente uma área nova, né? A gente já trabalhava em alguns processos, só que agora a gente assumiu como recuperanda algumas recuperações judiciais aí, e a tendência é aumentar cada vez mais, né? Então, a gente, antes de apresentar, né, os nossos convidados aqui, eu queria falar assim, o que é uma recuperação judicial e por que nós escolhemos esse tema, né? Como vocês sabem, ela é um benefício legal que é destinado ao empresário e às empresas, e ela veio para substituir a concordata. É uma lei de 2005. A concordata, alguns devem conhecer aqui, ela era um procedimento bem mais rígido, mais impositivo do que a recuperação judicial. Como vocês vão ouvir nossos convidados falarem sobre o tema, a recuperação judicial ela permite uma reestruturação da empresa, uma reorganização de uma forma bem mais flexível e adaptável a cada escopo, a cada empresa, a cada objeto. Então, o nosso tema é como a recuperação judicial pode, de fato, ajudar a sua empresa. E vou apresentar aqui os nossos participantes. Só para vocês entenderem a dinâmica, nós pegamos um administrador judicial, um gestor judicial e um advogado que é advogado de credor. Então, assim, as visões, elas são bem diferentes, mas no final, vocês vão ver que tem um fim em aí, né? Que é ajudar, de fato, as empresas que estão em dificuldade. Então, vou começar apresentando aqui os nossos participantes. O Frank Kojima Migiana, ele atualmente é sócio fundador da consultoria FK Consulting, especializado em turnaround, reestruturação, recuperação judicial, gestão interna, gestão judicial, M&As, APOs e inovação. Eles atuam no mercado nacional e internacional. O Frank é engenheiro formado pelo Instituto Militar de Engenharia, possui MBA pela FGV, é conselheiro de administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e possui experiência de mais de 24 anos, ocupando cargos de níveis como CFO, CEO de empresas e conselheiro de administração nos setores industriais, varejo, aeronáutico, agronegócio, transporte, energia e do terceiro setor e de consultoria. O Arthur Fonseca Cesarini, ele é administrador judicial, com mais de 10 anos de experiência na parte jurídica, especializado também em recuperação judicial e falência. Ele é graduado pela PUC Campinas. Ele tem pós-graduação em processo civil também pela PUC de Campinas. É membro efetivo da Comissão de Estudos em Falência e Recuperação Judicial da OAB Campinas e autor de diversos artigos e livros jurídicos na área de processo civil e insolvência. O Michel Malaquias, ele é advogado também, com mais de 10 anos de experiência na área de recuperação judicial e falência e em novos negócios, especialmente com ativos estressados. Hoje ele está aqui do lado do credor. Ele é graduado pela PUC de Campinas também, especialista em Direito Empresarial pela PUC São Paulo, com formação no mercado financeiro pela Academia do BTG Pactual e possui extensão em Recuperação Judicial e Falência pela PUC de São Paulo. Ele é coautor de obras também voltadas para a área de recuperação judicial e falência, e também membro da Comissão de Estudos de Falência e Recuperação Judicial da OAB Campinas. Para a gente fazer uma dinâmica um pouco mais organizada, vamos começar pelo Frank, depois Arthur, depois Michel. Mas o primeiro tema, que acho que o mais relevante aqui, é, de fato, para vocês, na posição de credor, administrador judicial e gestor judicial, quais são os maiores benefícios de uma empresa estar em RJ? O que, de fato, vocês conseguem olhar como positivo e como vocês conseguem ajudar empresas que estão nessa situação? Frank, a palavra está com você. Então, primeiramente, boa tarde a todos, tá? E agradecer o convite aí pela Sartori, tá?
e por ter conhecido aí, ter apresentado o Arthur, o Michel aí, que a gente já se esbarrado em alguns projetos, né? E, Carolina, seja bem-vinda aí, né? Iniciando você aí como head da Satori na área de reestruturação, né? De empresas de recuperação, tá? Então, eu agradeço o convite aí. Então, eu só vou complementar um pouquinho do como você me apresentou, né? Sou sócio da FK Consult e a gente atua como assessor, né? Assessoria de gestão empresarial. Então, nisso, né? Tem a agenda, vamos dizer assim, positiva, né? De turnaround, né? E uma agenda, que eu digo assim, negativa, que aí já é uma parte de estruturação de empresas que estão passando por estresse financeiro, comercial e operacional, tá? E aí, falando um pouquinho, né? Das vantagens, né? Da recuperação judicial, deixa eu só pular um pouquinho aqui, uns 2, 3 passos atrás, né? É que antes, né, recuperação judicial você não se vende, né? Você apresenta essa possibilidade, né? Antes disso, você tem que fazer um trabalho, né, dentro da empresa para melhorar a parte de operação, né, gerar caixa, a parte de renegociação de dívida. Você tem que melhorar seus processos, né? E fazer renegociação de dívidas se você estiver passando por essa dificuldade, né? E aí, como você comentou, né, a tendência é aumentar, né? Então, eu acho que esse tema aqui é bem importante, né? Porque é justamente para poder esclarecer um pouquinho as vantagens, né? E deixar claro que, de novo, né, a recuperação judicial é um instrumento jurídico, mas que demanda um trabalho multidisciplinar, né? E tendo aqui, dentro desse ambiente aqui, uma visão do administrador judicial, que é um auxiliar da justiça, são os olhos e os ouvidos, né, do juízo que toca o processo de recuperação judicial. Temos aqui o lado da instituição financeira, né, que, bem ou mal, acaba majoritariamente atuando mais como do lado do credor, né, ou até mesmo como um parceiro financeiro que pode, né, ajudar em alguns momentos, né, algumas recuperando, né. E a gente, do lado da assessoria de gestão, ou seja, como eu falei, é um instrumento jurídico, né, a gente tem que fazer o possível dentro do negócio, né, fazer uma atuação para melhorar a caixa, né, boca de jacaré. Você tem que otimizar recursos, custos aqui e aumentar a receita, né, para poder o quê? Aumentar a rentabilidade. E a vantagem, né, antes da recuperação judicial, né, é justamente o quê? Tem uma preparação antes. É justamente conversar com o mercado, trabalhar com os clientes, com os fornecedores, analisar riscos, né, ao usar esse instrumento, né, tem todo um trâmite aqui, a gente não vai aqui falar que tem 180 dias de stay period, 180 dias que ele fica fora de execução, a gente não vai aqui entrar nesses detalhes, né? Mas uma das vantagens, né, de forma bem básica e simples, né, que eu quero colocar na mesa aqui, é que ele ganha um respiro no fluxo de caixa, porque ele vai deixar de pagar algumas contas que vão estar dentro do concurso, mas esse tempo, né, não quer dizer que agora eu tenho dinheiro sobrando, entre aspas. Não, eu tenho que provisionar, fazer um trabalho de casa de melhorar a minha gestão empresarial, porque senão lá na frente a conta vai chegar e a empresa corre o alto risco de entrar em falência, né? O que é o pior dos mundos aí, e aí prejudicar todo o processo, né? Todo o objetivo desse instrumento aí, que é justamente fazer o segmento da empresa, né? E além da função social que mantém a empresa. Então, eu vou colocar justamente esses 2 pontos, que é o segmento do negócio, né? A parte legal é dar essa oportunidade, mas contrapartida tem que melhorar, a empresa tem que melhorar, tem que ter assessoria para poder ajudá-la, porque, de novo, né, ele passa por várias crises, né, o empresário, e ele sempre acha que vai superar essa crise. Só que chega um momento, né, por exemplo, dessa pandemia, né, que não tem como, os fatores externos acabam colocando realmente a empresa numa situação que somente através de um instrumento jurídico, de uma assessoria especializada, que ele vai ter mais chance de sobreviver e manter os empregos e fazer a retomada do seu negócio. Então, eu queria iniciar assim dessa forma bem overview, né? Mas pontuando a necessidade que não adianta eu chamar advogado, somente advogado para ajudar, e se eu não melhorar a casa, a gestão. Não adianta nada eu chamar o banco, o BTG, por exemplo, de botar dinheiro, se eu não sei como melhor usar esse recurso para reestruturar a companhia. E não adianta nada também eu não ter o mínimo de estrutura ou conhecimento técnico, que daí o administrador judicial pode ajudar orientando muito, né? Às vezes a pessoa não entrega as informações, né? Por incompetência técnica, não sabe como. A empresa já é uma bagunça. E aí tem todos os requisitos de entrega, de obrigações legais,
quer entregar a contabilidade, entregar todos os demonstrativos, né? E aí, nessa situação, se é mal feito, gera uma situação onde o administrador judicial pode orientar, mas também tem um limite ali. E aí, de novo, né, um processo bem complexo, mas que bem focado por alguns pilares, né, do processo, dos agentes ali, dá grande chance de se recuperar o negócio. Né? Arthur, se quiser complementar a sua visão de administrador judicial, tirar essa sensação que as pessoas têm de que, nossa, é um fiscalizador e que vai querer prejudicar e tudo mais. Claro. À vontade. Bom, primeiramente eu queria cumprimentar a todos que estão no evento, a Caroline, que eu conheço há longa data, uma advogada exemplar, Michel, que começou comigo aí a carreira de advocacia, um advogado sensacional. Trabalhar com um cara espetacular desse aí te impulsiona para cima, e o Michel me ensinou muito no começo aí da minha carreira. O Frank, que eu conheço aqui da Lida Diária, temos um projeto em comum em Guaratinguetá. Queria agradecer ao professor Wagner, que foi o responsável por incutir em mim, lá no 3º ano da faculdade, o vírus aí, que eu me apaixonei pelo direito empresarial. Eu tenho a doutrina dele aqui, não é nenhuma demagogia, eu leio ela aqui e relembro os tempos de graduação, e hoje eu posso dizer que, além de muito generoso, o professor Wagner é um amigo. Então, eu estou muito feliz e honrado de estar presente nesse evento, viu, Carol? Bom, vamos lá. Como você mesmo disse, a Lei 11.101 é uma lei recente, ela fez aniversário esse mês, né? E ela veio substituir a Concordata, que era um instituto que, como você ressaltou, não colocava a empresa, não proporcionava à empresa uma reestruturação, o que é totalmente diferente da Lei 11.101 no seu aspecto da recuperação judicial. Né? Eu vou evitar ficar falando de artigo de lei aqui, ser o mais objetivo possível, mas o artigo 47 da Lei 11.101 deixa muito claro quais são os objetivos da recuperação judicial. Né? Então, é a superação da crise, a manutenção da fonte produtora, manutenção dos empregos dos trabalhadores, dos interesses dos credores, para, ao final, salvaguardar a função social da empresa e o estímulo à atividade econômica. Esses são os objetivos primordiais da recuperação judicial e que não podem, no curso do processo, serem esquecidos. Não adianta nada ter um processo de recuperação judicial se não for para salvaguardar a sua função social. Não adianta nada ter um processo de recuperação judicial se for para fulminar os interesses dos credores. Eu acho que isso tem que deixar muito claro. O processo de recuperação judicial é um procedimento de sacrifício. Não adianta ter um direito absoluto para um nem para outro. Esses são os objetivos, né? E se a Carol me permite, eu queria falar de alguns benefícios imediatos da recuperação judicial. Novamente, o artigo 6º, eu acho que é interessante diferenciar dois momentos. O primeiro momento é o ajuizamento da recuperação judicial. O devedor em crise vai lá, procura o escritório da Caroline e fala o seguinte: quero pedir recuperação judicial, o que eu preciso fazer? Existem uma série de requisitos dispostos no artigo 48 e 51, que a Caroline vai ter que reunir junto com a empresa, analisar e falar assim, realmente você tem condições. Ela vai lá, aperta o botão, o Poder Judiciário, na pessoa do juiz competente, vai falar o seguinte: olha, eu quero que o Arthur analise esses documentos para ver se está correto ou não. Pode ser que isso aconteça, é a chamada constatação prévia. Pode ser que não, e o juiz fala o seguinte: olha, preenchidos os requisitos, você tem o direito de ter o deferimento do processamento da recuperação judicial. São duas coisas diferentes, o ajuizamento e o deferimento. Os efeitos acontecem a partir do deferimento. Existe um limbo aí que muitas pessoas podem se confundir, falar assim: ajuizei a recuperação judicial, eu já tenho direito à suspensão de ação, execução, não sei o quê. Deferimento do processamento é que se inicia, de fato, todos os ônus e bônus do devedor, né? E aí eu entro nesse ponto. Então, quais são os benefícios imediatos de um deferimento do processamento da recuperação judicial? E aí meus amigos podem me interromper,
Carol, por favor, se eu estiver falando muito, também não quero ser fominha aqui, tá? E também não tenho a pretensão nenhuma de dar aula, porque eu não sou professor. Mas são a suspensão das ações e execuções pelo prazo de 180 dias. Então, o empresário, quando procura o escritório de vocês ou qualquer outro escritório de advocacia, vai para ajuizar uma RJ, assim, olha, eu estou cheio de execução, cheio de ação, penhora, sequestro, arresto, busca e apreensão, de alienação fiduciária, uns 15 caminhões, uma célula de crédito bancário. Meu Deus, tive o deferimento do processamento. O deferimento do processamento, ele oportuniza o devedor a ter esse fôlego. Ele tem um fôlego, respira por 180 dias e fala, puxa vida, não vou ter bloqueio, não vou ter penhora, não vou ter arresto, sequestro. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo como um benefício da recuperação judicial. Não é? E tem também os outros benefícios que é no decorrer do processo. Depois, 60 dias após o deferimento do processamento, o devedor tem o dever, em 60 dias, de apresentar o seu plano de recuperação judicial. O plano de recuperação judicial nada mais é do que a forma como o devedor vai pagar os seus credores. O universo de credor ali, aquela, a gente pode chamar de uma execução universal. Ali vai ter um contrato de como a devedora vai pagar os seus credores. E aí que vem a grande mágica, né, senhores? O plano de recuperação judicial, ele pode conter, e aí eu vejo como um grande benefício, não é? Se bem conduzido por um escritório especializado, se bem conduzido, com uma gestão interna profissional, não adianta nada você pedir recuperação judicial e ter um amadorismo interno ali, como o Frank falou, há um risco gigantesco de falência no decorrer do processo, né? O plano de recuperação judicial, então, contém em seu bojo, em 99% dos planos, deságios, carências, né, prazos de pagamento diversos, constituição de UPI, cisão, trespasse, inúmeros institutos que possibilitam e possibilitarão o devedor de superar a crise econômico-financeira. Isso não existia na concordata. E de forma segura, né, Arthur? Só para complementar. Segura. Que é super importante. Segura, de forma totalmente segura, nos termos da própria lei, não é? E aí, apresentado esse plano, será, não havendo objeção dos credores, isso é raríssimo, né? O nosso Michel está aqui para afirmar que ele nunca deixou nenhum plano de recuperação judicial sem uma objeção técnica dele. Isso força naturalmente o conclave assemblear, que será o palco correto para os credores decidirem a sorte da empresa. São eles que vão analisar a viabilidade do plano de recuperação judicial apresentado. Apresentado esse plano, aprovado, o Poder Judiciário homologa e ele inicia o cumprimento do plano de recuperação judicial, ficando por fiscalização por 2 anos, a gente chama do biênio de supervisão. A grossíssimo modo, esse é o processo de recuperação judicial, com os seus benefícios, e, em resumo, eu, até por honestidade intelectual, o Dr. Otto, que foi o advogado onde eu comecei, né, ele falava que era como se fosse um seriado do Flash. Tá um caos a empresa. E o Flash ele vai assim, ó, colocando as coisas no lugar. E a recuperação judicial é isso. E aí depois ele aperta o play e a empresa consegue, nos trilhos, se recuperar. É uma analogia aí um tanto quanto simplista, mas faz todo sentido, porque esse, de fato, é o espírito da recuperação judicial. Eu passo a palavra a Carol e tô aberto aí para a gente bater papo também sobre os outros temas. Excelente. Acho que ficou bem objetivo e simples para todo mundo entender. O Frank, ele queria fazer uma complementação aqui. Frank, se quiser, antes de eu passar a palavra para o Michel, que o Michel tá no contraponto de credor aqui, ó. Não, aí é bom que daí o Michel, né, de novo, como credor da instituição financeira, vai conseguir até complementar aí também o que eu vou estar colocando aqui, né? Então, só detalhando um pouquinho mais, eu só fiz uma provocação de uma visão geral, né? E aí o Arthur aí colocou umas coisas bem interessantes que aí detalhou um pouquinho até na parte técnica, o que é um processo de recuperação judicial, uma visão geral no timeline, né? Então, eu vou ser bem transparente aqui no sentido de qual a visão do devedor, né? Nós que praticamente atuamos
98% aqui do lado do devedor, né? Assessorando empresas que pensam que estão justamente numa condição de entrar em recuperação judicial. Então, na prática, né, o pessoal pensa, se eu entrar em recuperação judicial, tem a figura do administrador judicial, ele vai administrar a minha empresa? Eu falei assim, não, ele é apenas um auxiliar da justiça, tá? Que vai fiscalizar, vai receber os documentos da companhia todos os meses, que essas são obrigações legais, não vou aqui detalhar toda a documentação, mas ele não vai gerir a empresa, tá? Ou seja, quando a gente assessora a companhia, da mesma forma que você também, Carol, a gente fala assim, não, a gestão vai continuar na sua mão, só que a gente tem os ritos, né, legais a serem seguidos e que são mensalmente nós temos que segui-los. Tá? Caso contrário, a gente não está cumprindo a lei no seu rito e aí podemos ter problema com o juízo com relação a isso. E quando falo juízo, é a figura do administrador judicial que o representa. Tá? Então, esse é um dos pontos. Outro ponto, né, que a gente tem que deixar bem claro, né, é uma tremenda oportunidade. Né? Quando o empresário precisa entrar nesse processo, eu entendo que é uma grande oportunidade dele também de rever o que está acontecendo na casa dele. Então, ou seja, e quando eu falo num trabalho anterior a entrar em recuperação judicial, eu estou falando também, infelizmente, em algumas pessoas, alguns profissionais, porque precisa reduzir o quadro para poder entrar nessa crise. Não adianta, para eu passar para a situação, eu tenho que, de novo, fazer um trabalho de aumentar a rentabilidade aqui, aumentando a venda e reduzir custos, gente. Então, uma das coisas, né, as dívidas que são colocadas dentro do processo de recuperação judicial, né, é a classe 1, que são a parte trabalhista, né? Então, o que acontece, né, na prática, né, você enxuga o quadro ou prepara a sua empresa reduzindo o quadro antes de entrar em recuperação judicial, porque toda essa dívida de pagar FGTS ou que você tem aqui o trabalhista, você coloca na recuperação judicial, tá? Frank, mas e aquela situação do objetivo social de manter os empregos? Manter o negócio para ser saudável, para manter os empregos. Não quer dizer que eu precise ser uma empresa com instituição de caridade. A empresa tem que obedecer a lei máxima da administração. Receita menos despesa tem que dar lucro. Tá? Simples assim. E aí, outras classes são a classe de quirografados com garantia e quirografados sem garantia, a classe 2 e 3, e a classe são de microempresários. Então, esse momento, né, é um momento onde a credibilidade do empresário está desgastada, então ele precisa de ter assessoria para poder ter uma interlocução com mais credibilidade, tá? Até para conversar, por exemplo, com credores sofisticados, né? Que aí vou brincar aqui a puxada aqui do Arthur, como o BTG, por exemplo, outros bancos, né? Ou outros credores que são mais sofisticados no sentido dele. Eles entendem da lei, passam por isso de forma usual, não estou falando que toda hora são enrolados nisso, né? Mais do que, de repente, uma empresa que está ali na região ou de esquina que faz parte da cadeia de fornecedores do cliente. E aí quando a gente fala de ter esses credores sofisticados, eles entendem da lei, entendem do processo, ou seja, ter uma assessoria é muito importante, porque mal assessorado pode-se tomar algumas decisões no dia a dia que pode prejudicar. Por exemplo, se você pagar um credor que está dentro do concurso, nesse período, isso é crime falimentar. E aí você vai ver esse ponto levantado pelo administrador judicial, que é o doutor Arthur, que, nesse caso, que pode até complementar nesse sentido. E isso vai gerar um afastamento ou a convolução em falência da empresa. Então, o devedor ele entra com muita medo, porque ele desconhece o processo, ele precisa saber que ele não pode pagar as dívidas que estão colocadas no processo, porque isso é crime falimentar, e ele pode ser afastado nisso ou colocar em falência, ou seja, outro ponto, ele não pode fazer alguns desvios ou, de repente, vou abrir uma empresa para passar com alguém para lá. Não pode fazer isso. Então, porque às vezes, e aqueles 180 dias que tem de proteção, não é que ele vai ficar lá de boa, não vou deixar pagar, vou continuar a fazer minhas retiradas. É o momento de renegociar. Tá? E aí e tem um prazo, né? Um prazo legal de 60 dias que o doutor Arthur colocou aqui para apresentar. Infelizmente, na maioria dos processos, né, mal assessorado, ele coloca um plano
só para o inglês ver, e aí começa todo um trabalho de objeções, ou seja, e renegociações, e acaba estressando, porque isso é ruim. Fazer um plano que às vezes é inexequível, a conta vai chegar na frente. O doutor Arthur já deve ter visto um monte, né? A gente também, né? Empresas que fazem um plano bom, né, para todo mundo, para ter aprovação, e chega lá na hora de pagar não consegue. Ou seja, um plano irreal. Aí é pior ainda. Outra situação é justamente casos, né, que mal assessorados, né? Ou eu disse, tem que ser uma equipe multidisciplinar. Mal assessorado no sentido, às vezes essa assessoria empresarial ou de direito jurídico que simplesmente não negocia nada, deixa para negociar no dia da Assembleia, tá? E aí fica naquela utilizando de artifícios para poder ficar postergando a Assembleia. Hoje, com a nova revisão, né, Arthur e Michel e Carolina, não tem mais, está muito difícil, a lei ela praticamente bloqueou os processos de recuperação judicial que fazem aniversário de 6, 7, 10, 15 anos aí. Hoje, para você agora, há uma determinação, dependendo da situação, da data, porque antes ficava muito à mercê da devedora. Não posso agora, eu negocio com todo mundo. E fica 2, 3, 10 anos aí, sem ter uma assembleia, e aí os credores, né, ficam a ver navios e nunca são pagos nesses processos. Então, estou colocando um lado que, às vezes, o mau assessoramento dá margem ao devedor pensar dessa forma. Infelizmente, o mercado, né, aceita qualquer tipo de profissional. Mas o lado bom, né, se a gente pega um empresário, né, inclusive que esse que o doutor Arthur está junto aqui com a gente do lado do devedor assessorando. São empresários de boa índole que estavam com uma competência técnica muito ruim, não entendiam e precisavam de assessoria. Caso contrário, seria uma judiação ter essa empresa convolada em falência por competência técnica falha, não sabendo minimamente organizar uma demonstração financeira contábil para o fiscal da juíza. Então, tem aquele mito, né, que essa lei ela promove o mal pagador, né? Às vezes, quem é empresário aqui no Brasil não é para amadores, né? E, de novo, quando cai uma situação como o Covid, né? E a gente achou que ia ter uma explosão de RJ, né, no ano passado, no ano retrasado, né? Então, teve uma conivência, vamos dizer assim, uma participação do governo, assim como as instituições para poder ajudar. Agora está chegando a ponta, né? E a recuperação está sendo lenta, né? Então, ou seja, mais do que nunca, né? É ótimo que esse tema seja colocado agora, né? Nesse início do ano, né? Mais do que nunca, né? Nesse ano de eleição, com essa possível incerteza, né? Mas batendo aqui na madeira de que ano de eleição também a gente entende que vai ter um esforço, independente de qual governo vai ganhar, de melhoria da economia, né? A gente tem uma guerra aí acontecendo também aí com a Rússia, em Kiev, que também vai atrapalhar bastante um pouquinho, pode dar um distúrbio aqui no mercado. Então, mais do que nunca, esse tema, eu acho que deve ser explorado, tá? E, de novo, né, essa lei serve para poder ajudar os devedores que, numa situação de má gestão ou de mercado, infelizmente, acabam arrolando também os credores. Então, é um processo que envolve o social, que são os funcionários, o empresário, que é empreendedor, que, com a devida dificuldade tributária ou não no mercado, ele enfrenta a dificuldade, e dos credores, né, que, bem ou mal, são parceiros, são sócios desse negócio, porque eles também dependem do negócio que também é faturado e fornece matéria-prima, fornece mão de obra. Então, eu queria só complementar isso também, que esse lado positivo deve ser muito bem aproveitado, entendido e trabalhado sempre de forma assim, proativa, conversando com o administrador judicial, conversando com os credores e tendo assessoria, porque senão ele vai de novo passar por uma situação que depois é muito fácil entrar. Agora está até um pouco mais difícil porque tem essa situação prévia que o doutor Arthur colocou aqui. Recuperação judicial é para empresas que podem se recuperar. Se elas não conseguem, não têm uma visão de negócio, com a nova lei, tá? E a exigência que está sendo colocada aqui, não vai ser deferido o pedido, tá? E aí a empresa vai ter muito mais dificuldade de se erguer, tá? Não vai poder usar, infelizmente, esse instrumento. Então, eu acho que é um instrumento que deve ser muito bem utilizado com responsabilidade, tá? Exatamente isso, Frank.
Duas coisas antes de passar a palavra para o Michel, que eu estava até conversando com o Arthur. A gente acredita que esse ano seja um ano de muitas recuperações judiciais. E por quê? Muitas empresas tiveram a ajuda do governo nesses financiamentos, em decorrência da pandemia. E os períodos de carência dos financiamentos, eles estão finalizando, e agora a conta chegou, Então, assim, muitas empresas não conseguiram usar esse tempo para se reestruturar, porque outras contas estavam caindo ali enquanto tudo acontecia, Então, a gente olha com bons olhos a recuperação judicial nesse sentido também, para quem passou dificuldades aí nesse período. E aí, Michel, aproveitando o gancho, queria que você falasse também para você sobre a ótica do credor, o que ele pode oferecer para a recuperanda, como funcionam as negociações, e assim, que você desse uma palavra sobre o momento ideal para pedir a recuperação judicial. A gente sabe que ela é um instituto que evita a falência, mas assim, sobre o seu aspecto, que também já foi advogado de recuperanda, qual seria o momento ideal? Tudo bem, Venturini? Boa tarde a todos, primeiramente. Fico muito contente com o convite, bastante grato. Agradeço a todos aí do Sartori Advogados, principalmente a Venturini, Wagner e Bruno, que me receberam super bem. Antes de responder também, poxa, não posso deixar de falar aí da responsabilidade, de comentar aí depois do Arthur, depois do Frank. Poxa, são profissionais super importantes para a área, são referências. O Arthur também, poxa, amigo de longa data. Então, poxa, tô muito contente aqui de participar, tá bom? Vamos lá. Antes até de responder diretamente isso, Carol, é importante, sim, lembrar um pouquinho hoje do papel da recuperação judicial de forma mais geral, em todo o nosso sistema econômico aqui. Porque hoje a recuperação judicial, ela tem uma importância mesmo antes do seu ajuizamento. É como o mercado absorveu o instituto. Então, a recuperação judicial hoje, ela é colocada em pauta e é analisada a sua possibilidade nas negociações anteriores a qualquer ajuizamento. Então, uma empresa que encontra-se em situação de crise, por exemplo, está com uma dívida em atraso e tal, com uma instituição financeira, enfim, se ela vai colocar na mesa a negociação, poxa, pedindo ali uma extensão de prazo, etc., pretendendo rolar essa dívida, naturalmente pode ter certeza que do outro lado está sendo analisada a possibilidade dessa empresa ajuizar uma recuperação judicial e naturalmente pode ser sim, por conta dessa possibilidade, concedida uma condição já melhor. Poxa, vamos aumentar aqui, melhorar a condição da empresa, dar um pouco mais de tempo, dar uma carência, etc. Enfim, porque se realmente ir para o cenário de ajuizamento, nós sabemos que teremos vários desdobramentos disso, etc. Então, eu acho que hoje a recuperação judicial já não tem tanto aquela marca ruim como se tinha lá no início, e não digo só do início, quando a gente olha lá para 2010 ainda, assim, foi quando eu comecei efetivamente a trabalhar com recuperação judicial. Era um cenário muito fechado e ainda tinha uma imagem muito ruim, e essa imagem vem sendo desconstruída aí com o passar do tempo, Então, eu acho que esse é um benefício hoje da recuperação judicial do Instituto, a sua possibilidade. Então, isso permite até melhores condições de negociação para a empresa. E, naturalmente, para as instituições financeiras, é sempre um cálculo que se faz, é sempre uma análise de viabilidade, etc., enfim, dessa companhia também. Então, eu deixo esse primeiro ponto aí como um possível benefício, Um outro, até o Arthur mencionou bem, tratando do stay, eu penso até um pouco, é claro, o stay, ele materializa esse benefício, que na minha visão é um benefício de tempo, Então, é materializado pelo stay por óbvio, hoje em dia está mais difícil, Poxa, você conseguir suspensão da Assembleia e para ao mesmo tempo com o stay e tal, alterações na lei, enfim, mas no final das contas, o que a recuperação permite é um tempo para a companhia olhar para dentro, se reorganizar, como o Frank mencionou bastante também. Então, assim, é um instituto jurídico, mas com desdobramentos multidisciplinares e tal. Então, esse benefício tempo para a companhia se reorganizar, olhar para dentro e montar um plano de ação, e naturalmente um plano de recuperação proposto para os credores, enfim, é um benefício com certeza muito grande, esse benefício tempo. E aí, entrando um pouquinho mais na visão do credor, como você perguntou, como os credores ajudam, etc., eu acho importante observar também que assim, o mercado vem evoluindo muito.
e naturalmente os credores vêm evoluindo muito, né? Antes, né, nós até chegamos a bater esse papo, né, uma conversa anterior, você, o Frank, como ele mencionou, né, analisando a condição da empresa e tal, para todo o passivo, quais são os compromissos financeiros que a empresa tem. Antes você olhava, né, para montar, para ajuizar uma recuperação judicial, você tinha uma relação de credores, identificava como que estava a relação com esses credores, possibilidade de negociação, etc. Porque lá na frente, no momento, durante a recuperação judicial, né, você apresentou o plano, enfim, durante a recuperação judicial, você ia negociar com esses credores, né? O mercado está dinâmico, né? O mercado de distressed vem crescendo muito e as cessões de crédito, elas estão cada vez mais comuns. Então, e eu posso dizer até, não como marco, mas é uma boa referência disso, não sei se todos se recordam, em 2020, o Banco do Brasil fez uma das maiores cessões de créditos inadimplidos no país, cedendo uma carteira lá de 2 bilhões de reais, né? Então, é um momento emblemático, né? Banco do Brasil sempre presente, por exemplo, nas empresas, dentro do passivo, enfim, nas recuperações judiciais, e fez uma sessão gigantesca e, naturalmente, com dezenas e dezenas de recuperações judiciais. Então, o Banco do Brasil sai desse papel e, naturalmente, eu acho que todos aqui já observaram, um banco, claro, um banco público, com as suas políticas mais estruturadas e, naturalmente, mais engessadas, ele tinha um papel um pouco peculiar dentro das recuperações judiciais. Então, tinha pouca flexibilidade para negociação, etc. Então, planos mais elaborados não conseguia participar. Então, quando você vê essa evolução do mercado, por exemplo, com essas sessões, naturalmente você tem do outro lado credores com apetite para risco, credores que estão mais abertos para questões mais estruturadas, como o Frank mencionou, né? E naturalmente você vê um benefício na recuperação judicial hoje, que é um mar de oportunidades. Né? Então, por conta desse dinamismo, essa troca de credores, etc., uma empresa em recuperação judicial ela pode se valer de institutos mais elaborados e, eventualmente, mais eficientes para conseguir o seu soerguimento, né? Então, olhando hoje, né, você olha a lei, você já tem instrumentos próprios ali da recuperação judicial que são utilizados como benefício, por exemplo, a constituição e alienação de UPIs, né? Então, a alteração da lei hoje, ela permite, né, ela detalhou e deixou mais amplo o conceito de UPI. Então, poxa, pode ser um bem isolado, ou um conjunto de bens ou direitos, né, tangível ou intangível. Então, poxa, basicamente qualquer coisa ali de ativo da companhia pode ser UPI e, naturalmente, nessa alienação, né, de UPI para pagamento dos credores, etc., não tem nenhum tipo de sucessão e a lei veio bem clara nesse sentido, né, com a alteração. Então, isso oferta para o mercado bastante segurança, né, e transmite possibilidade de oportunidade. Né? Poxa, então, não só credores, como interessados em aquisição de ativos, etc., conseguem identificar e olhar a recuperação judicial hoje como um mar de oportunidades, a exemplo das UPIs. E aí não só UPI, né? Hoje nós temos o Deep Financing, né, muito melhor estruturado hoje, depois da alteração da lei em 2020 também, então aberto para terceiros, então colocando, poxa, a empresa pode dar os bens em garantia, terceiros podem garantir esse novo financiamento, enfim, então trouxe uma amplitude maior para investimentos para a companhia em recuperação judicial, e esse é um ponto extremamente relevante, né? E da mesma forma que o Deep Financing, nós podemos considerar também, tem uma inovação interessante, né, que veio nessa alteração da lei, que é a conversão de dívida em capital sem qualquer risco, sem qualquer tipo de sucessão. Né? Então, são possibilidades um pouco mais estruturadas, mas que são muito benéficas e permitem transformar a recuperação judicial num instituto atrativo para o mercado e não mais pejorativo, como era antes. Né? Recentemente eu participei de uma operação aqui, por óbvio, né, na posição de credor-investidor, onde nós adquirimos o crédito de uma grande instituição financeira, era um grande credor numa recuperação judicial de uma grande incorporadora, poxa, recuperação judicial enorme, né? Nós compramos esse crédito justamente para receber em dação em pagamento imóveis, grandes imóveis, ativos complexos, que a companhia estava dispondo para fins já de pagamento desses credores no plano
plano de recuperação judicial. Então, veja o valor que isso traz, né, para o mercado e para a operação. Então, ao mesmo tempo, aquela instituição financeira originária, né, vamos dizer assim, aquele credor originário que deu crédito lá atrás, etc., né, e está preso ali, poxa, nesse inadimplemento por vários anos, enfim, consegue resolver o problema dele. Claro que os bancos já provisionaram isso, né, já jogaram no prejuízo, tiveram que provisionar 100%, enfim. Então, aquilo para ele hoje ainda é um entrave, né, embora o prejuízo já tenha sido assimilado. Né? Então, ele consegue fazer resultado vendendo esse crédito. Né? Por outro lado, o investidor, e nós na posição de investidores conseguimos entrar numa excelente oportunidade de negócio, adquirindo ativos por valores atrativos, e você resolve um grande problema ali da recuperanda. Né? Então, você gera muito valor em várias frentes diferentes. Então, a recuperação judicial, ela consegue, nesse caso, cumprir a sua finalidade, né? Paga o credor, resolve o problema da companhia, a empresa continua de pé, e aí com os valores objetivos mencionados pelo Arthur, manutenção dos empregos dos trabalhadores, manutenção da fonte produtora, etc., e cumprimento da função social da companhia também. Então, eu vejo hoje, então, a recuperação judicial como um mar de oportunidades, né? E, é claro, para empresas efetivamente viáveis, como o Frank mencionou, né? Então, aqui a gente está partindo da premissa de que a empresa é viável, que ela tem valor para o mercado, e aí, naturalmente, por isso, vale um sacrifício coletivo, um pouco de sacrifício aí de todos os lados, para que essa empresa continue de pé, né? E aí, só citando mais um benefício também que eu acho que é bastante forte, né? Hoje ainda está sendo discutido, não sabemos como vai ser a prática disso, principalmente por conta da alteração da lei, é o benefício em relação à questão fiscal. Né? E não é o benefício, eu acho que são alguns benefícios hoje, né, trazidos, né? Seja em relação à competência do juízo recuperacional para substituir, quando o caso, uma eventual penhora sobre um bem relevante da companhia, né? Então, quando existe uma execução fiscal, ou aqueles benefícios decorrentes do ganho de capital dentro da recuperação judicial, né? Então, quando você observa, poxa, a empresa vai ter um deságio absurdo ali por conta do plano e tal, e esse ganho de capital, antes ele era tributado assim, na cabeça, e aí você não tinha como escapar daquela trava de 30% do prejuízo fiscal, enfim. E hoje, né, a lei ela traz esses benefícios específicos para a companhia em recuperação judicial. Né? Então, a ausência dessa trava de 30% do prejuízo fiscal, então, para a empresa utilizar no ganho de capital decorrente da renegociação de dívida, deságio, naturalmente também tem esse mesmo benefício na alienação de bens, no ganho de capital da alienação de bens dentro da recuperação judicial. Temos o parcelamento, né? Também, poxa, uma luta aí de muitos e muitos anos para que esse parcelamento fosse melhorado, né? E aí aumentaram, né, da dívida federal aí para 120 meses, e tem outros benefícios no meio disso também. Legislação estadual vem, né, tentando acompanhar em alguma medida, transações tributárias, etc. também. Então, eu vejo que a recuperação judicial, ela traz também, em boa medida, alguns benefícios para o trato, né, do passivo fiscal tributário das companhias, tá? Eu acho que esses são alguns pontos de benefício que eu vejo da recuperação judicial, mas, de forma geral, é importante identificar, eu acho que a gente refletir sobre a evolução mesmo do Instituto. Então, eu acho que não só olhando para a lei em si, mas na sua aplicação, na sua identificação aí por todos os entes envolvidos, hoje se tem aí muito mais oportunidade, ela já não é vista com maus olhos como era antes. Claro que tem muito a evoluir, ainda tem sim certo preconceito, muito receio, e principalmente por conta de empresas que já não são tão viáveis, que ainda tentam forçar, enfim, parar de pé por meio de uma recuperação judicial, e naturalmente fazem com que o número de insucesso, né, das recuperações judiciais aumente, né? Então, tratando dos benefícios, é basicamente esses pontos que eu vejo hoje como bastante relevantes, né? E aí você mencionou a questão do momento adequado para se entrar em recuperação judicial, né? Não é algo objetivo, né? O Frank vai poder complementar aqui, poxa, com maestria, com certeza também.
passando algumas impressões, né? Vamos falar a verdade, né? Um empresário aqui no Brasil, quando ele abre um CNPJ, ele recebe um crachá de super-herói da Marvel e um totem de otimista ali, que é um absurdo, né? Realmente é bastante difícil, poxa, todos sabem disso. E brincadeiras à parte, precisa mesmo de uma boa dose de otimismo para o empresário conseguir acreditar na companhia e tocar isso em frente. Porém, esse otimismo de forma desmedida ele causa também enormes prejuízos. Então, não é incomum, né, e mais uma vez o Frank vai poder falar, poxa, a empresa já está numa situação delicada, já está com muitos sinais de uma crise econômico-financeira aí pela frente, e em muitos casos se apegam num otimismo às vezes não tão fundamentado. Poxa, se eu fechar esse contrato que está para sair, eu vou dobrar meu faturamento. E esse contrato não é fechado em 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, esse contrato nunca aparece, né? E a situação da companhia vai ficando cada vez mais periclitante. Não, o cenário, o mercado, o setor, poxa, vai crescer, o próximo trimestre vai ser sensacional, enfim, né? E nesse otimismo, muitas vezes, se perde ali o time não para entrar em recuperação judicial, né? Mas para fazer um diagnóstico preciso e identificar as possibilidades de surgimento da companhia. E aí essas possibilidades, por óbvio, elas são amplas, né? O Frank mencionou, você pode fazer um downsize, enxugar a operação, etc. Tem várias medidas e técnicas aí de administração para um turnaround, e aí, eventualmente, desse diagnóstico pode ser que a solução seja mesmo a recuperação judicial. Porém, muitos fatores devem ser analisados, né, para essa recuperação judicial. Poxa, realmente é o momento, a estrutura da dívida, as garantias, quais são esses credores, se tem concentração, se não tem, né, de passivo, porque em muitos casos, se você negociar com um credor, você resolveu a sua vida ali, né? Então, se eu não me engano, foi no livro do Arthur Lopes com o Luigi, que eles até tratavam, poxa, se a companhia não tem condições de quitar o seu passivo ali, se eu não me engano, em 48 meses, alguma coisa assim, eles colocavam, realmente é um bom sinal de que ela vai precisar entrar em recuperação judicial, mas não é, por óbvio, um fator isolado, né? Então, quando você trata ali da alavancagem da companhia, enfim, dívida líquida por EBITDA, etc., a alavancagem eventualmente pode já ser um indicativo. Mas, assim, eu acho que de forma objetiva, né, o momento para a empresa entrar em recuperação judicial, eu acho que é aquele onde a operação não está, de fato, travada, é onde simplesmente você consegue fazer um diagnóstico e verificar que é o melhor remédio, né? Então, poxa, você não está já com salários atrasados, você não está com desavenças com os fornecedores, então você recebe ainda a matéria-prima, né? Ou com pedido de falência ajuizado. Pedido de falência, super comum, né? Pedido de falência. Então, assim, que a companhia esteja ainda minimamente saudável para operar, vendo que realmente vai ter problemas, uma hora ou outra vai travar, então tentar antecipar isso, eventualmente por meio de uma recuperação judicial, por óbvio, se for o remédio adequado, porque a recuperação judicial, sabemos, né, pode ser um excelente remédio, mas eu acho que como para qualquer medicamento, se não tomado no momento adequado, no tempo adequado, você não vai conseguir ter os mesmos efeitos, os mesmos benefícios, tá? Então eu vejo um pouco dessa forma. Excelente, foi super preciso aí na explicação. Vou devolver a palavra para o Frank, ele quer fazer um complemento aqui acerca dos M&As que acontecem nas empresas em RJ, e depois tem algumas perguntinhas aqui que o pessoal fez, e o pessoal que está nos assistindo aí, se tiver qualquer outra pergunta, pode mandar aqui no chat, que eu vou passando para os convidados. Frank. Legal. Só para complementar aqui, né? A gente fez muita transação de M&A, ou seja, o que é M&A, né? É compra e venda de empresas, né? E aí, como a gente faz bastante transação de empresas fora da recuperação judicial e dentro da recuperação judicial, né? Eu acredito que o Arthur e Michel, até a Carolina, a gente tem passado por essa experiência, né? Que são bem interessantes. E aí eu comento que, indo até no tema, algumas palavras que o Michel colocou aqui, até o Arthur, de ativos ou PI ou sucessão. Então, todo ativo, né, que é devidamente, né, estruturado, né, listado, né, e comunicado, configurado dentro da recuperação judicial, ele é vendido sem sucessão. E aí, eu estou falando de forma muito genérica, tá, gente? Porque senão tem todo o detalhamento para ser seguido ali.
Mas quando a gente prepara uma UPI ou a empresa quer ser vendida, né, para poder honrar as dívidas, né, o comprador ele compra devidamente acordado, negociado os termos, mas é sempre com a bandeira de que não vai ter, ele vai pegar um ativo sem sucessão. Então, quando eu falo que às vezes existem algumas operações que os compradores preferem comprar a empresa em recuperação judicial, justamente por causa disso, né? Porque às vezes numa transação normal o pessoal esconde os esqueletos, né? Faz todo um trabalho, né? Então é uma situação, uma transação comercial, né? Quem quer comprar por 5, quem quer vender por 10. E você esconde alguma coisinha feia ali, uma chocadozinha ali. E a recuperação judicial, quando eu digo que é melhor para o comprador, né? E até de repente para o vendedor, é que justamente há um interesse maior porque na recuperação judicial você já entra meio que sem roupa, porque ali você coloca seus balancetes, seus demonstrativos financeiros, você demonstra todas as dívidas ali, ou seja, a probabilidade do comprador achar um esqueleto é muito difícil, tá? E de alguma forma que isso possa atrapalhar um pouquinho esse processo, né? Então eu queria colocar justamente isso também, que é um tema também. Será que durante eu posso vender isso? Às vezes você entra em recuperação judicial com uma empresa que tem uma operação muito baixa, mas tem um nome, uma marca muito boa. Então você tem que fazer um trabalho, né, do pedido, né, mostrando que, olha, que a minha marca, se eu entrar em recuperação judicial, eu consigo aproveitar e vender minha marca e esse valor conseguir honrar as dívidas dos meus credores. Então, a empresa pode estar com pouca funcionamento, mas se a marca valer muito bem, ela pode se capitalizar em cima disso. E aí eu gostei muito do que o Michel colocou do momento, né? Deixa eu comentar essa dúvida, essa pergunta que é muito interessante. Às vezes o pessoal assim, tem a síndrome do avestruz e a síndrome do estudante. A síndrome do avestruz é a seguinte, né? O cara mete a cabeça no buraco e acha que o problema vai se resolver. Então, às vezes, o empresário ou nós mesmos profissionais, em algum momento da vida, no tamanho de estresse, o empresário não consegue pensar e aí deixa rolar, ou seja, deixar um problema acontecendo ou uma situação sem tomar decisão é a síndrome do estudante. A outra é a síndrome do avestruz, perdão. A síndrome do estudante é aquela coisa, quem é que deixa para a última hora? Quem é que nunca acordou de madrugada para estudar para a prova 8 horas da manhã? E aí, nessa situação, o que eu coloco? Às vezes o empresário deixa até o final, ele tenta esgotar todo o recurso, aí ele perdeu muito poder de manobra, tá? E aí ele não tem opção a não ser pedir a recuperação judicial, tá? Que na sequência, se ele tiver feito mais problema, trazendo mais problema para dentro de casa, ele vai para a falência mais rápido, tá? E aí, esse é o ponto extremo, ele demora demais para pedir ajuda. E aí ele, ou seja, ele vai entrar em recuperação judicial, mas já com uma probabilidade de sucesso baixa. Aí tem o outro lado aqui. Eu tenho uma pequena dívidazinha, o Michel comentou, não, de repente, se eu negociar com esse credor aqui, eu vou resolver 80% dos meus problemas, eu consigo compor com os outros. Então, essa até é uma pergunta que foi colocada aqui, né? Recuperação extrajudicial ou uma situação branca ou sem necessidade de você ajuizar, tá? Então, mas, às vezes, você é forçado a entrar por causa de um único ou dois credores ali que entram em execução e você não consegue compor, tá? Mas também é outra coisa, quando a gente faz análise das dívidas que entram na recuperação judicial, porque você tem o sucesso se você aprovar o plano com esses credores que você está rolando no processo. E aí é aquela coisa, não adianta, né? O doutor Arthur vai poder falar muito bem isso, comentar. Eu tenho que ter dívida para entrar em recuperação judicial. Não é só a dívidazinha que só por causa disso que eu vou entrar em recuperação judicial. Porque se não tiver histórico de que se entrou na negociação ou se mostra que eu posso pagar, por que eu estou entrando em recuperação judicial? Aí é aquela coisa de preparação também, que eu acho que a gente pode comentar aqui. Justamente, eu tenho que ter caixa quando eu entro em recuperação judicial, porque eu já chego já sem crédito, e ou seja, tem que pagar tudo à vista. Então, para eu criar caixa, muitas das vezes já tem que ficar 2, 3 meses antes sem pagar dívidas, mesmo não entrando em recuperação judicial, para poder preparar meu caixa, para poder entrar em recuperação judicial. Então, eu estou comentando algumas estratégias aqui que, para seguir o rito, de acordo, de forma bem de boa índole, os empresários precisam se preparar para usar essa ferramenta, se bem usada, vai melhorar o fluxo de caixa da empresa, a empresa vai se extrair, tá bom? Não, posso fazer uma parte aqui rapidinho? Acho muito interessante esse
esse bate-papo e o quão valioso ele é, né? Porque, assim, quando o Michel aborda sobre a questão da UPI, o Frank também, para aquele credor ou aquele agente não especializado, ele vê um plano de recuperação judicial, supomos, que o Frank fez junto com vocês, cheio de cláusula, alienação de UPI, dependendo do business, que é ultra complicado, e ausência de sucessão e tudo mais. Os players não especializados falam assim, ó, meu Deus, que caos que é isso? Que UPI que é essa? E aí vem um player especializado como o Michel, ele consegue enxergar um valor naquilo e aquilo se instrumentaliza de modo correto dentro do processo de recuperação judicial e aquilo é a salvação da empresa. Então, assim, a importância de players especializados num processo extremamente complexo, né? E eu, enquanto AJ, numa operação extremamente complexa como essa, eu fiscalizo tão somente a lisura de todo o processo, de toda a operação. Eu não vou me imiscuir na viabilidade daquilo ou não, né? Mas nós temos casos que você fala assim, puxa vida, que caos. Mas um player especializado vê a salvação ali, né? Então, assim, essa é que é a importância em um processo complexo de players especializados, que veem valor naquilo, né? Essa é a parte interessante, e aí depois, se você me conceder a palavra, a gente conversa mais um pouquinho também sobre a função do AJ nisso tudo, né? Humanizar um pouquinho a figura do administrador judicial, porque ele não é nenhum vilão nesse processo, tá? Excelente complementação, Arthur. Então, aproveitando que a palavra está com você, se você quiser falar um pouquinho sobre a função do administrador judicial e já fazer um gancho com uma das perguntas aqui, que é sobre mediação. A gente sabe que foi um instituto, né, que veio com a alteração da lei em janeiro do ano passado, e ela traz diversos benefícios para a empresa que está em recuperação judicial. O primeiro deles que eu vejo é que você não é um ajuizamento de recuperação judicial, então a empresa não fica ainda com o PET em recuperação judicial, né? Oportuniza aos credores uma chance, durante uma suspensão por um período de 60 dias, de renegociar os créditos sem precisar da RJ. Então, Arthur, se quiser complementar, falar um pouco sobre isso, e principalmente a atuação do AJ nesse procedimento, pode ir. Tá. Obrigado pela pergunta, Carol. Vou pegar o ganchinho do Frank lá no comecinho, né? Eu acho que é importante a gente ter em mente que o administrador judicial não é o administrador da empresa, tá? O artigo 64 da lei, ele deixa muito claro isso. Então, assim, muitas pessoas confundem, e até aí eu acho que vale uma crítica, né? Com todas as vênias possíveis ao legislador, a nomenclatura não foi tão feliz. O administrador judicial não é o administrador da empresa. Na recuperação judicial, o representante da empresa continua na condução do negócio, né? Só em hipóteses específicas, né, de crimes dispostos na lei, e os outros incisos aqui, eu não vou ser pedante em lê-los para vocês, é que há essa transmutação, essa saída do representante legal. Então, numa recuperação judicial tradicional, o representante legal da empresa continua nas atividades. O administrador judicial, então, ele é uma figura, né? Eu não gosto de falar que ele é um longa-manos, ele é muito mais que um longa-manos do Poder Judiciário, tá? Ele, como o Frank muito bem colocou, eles são os olhos e os ouvidos do juiz no processo de recuperação judicial, tudo a garantir a lisura do procedimento, tá? Então, o administrador judicial vai elaborar relatórios mensais de atividades, e aí vem a importância que o Frank falou. Se uma empresa extremamente rudimentar, familiar, despreparada, nos apresenta documentos completamente inviáveis, apócrifos, não retratam a realidade, isso é muito complicado, né? Isso traz um prejuízo muito, muito, muito grave para um processo de recuperação judicial, né? Então, a função do administrador judicial é elaborar o relatório mensal de atividades para trazer aos credores, né, e também ao magistrado a real situação da empresa, né? Eu confesso que resumi muito a função do administrador judicial no seguinte sentido: ele tem que salvaguardar a transparência do processo e superar a assimetria de informação, tá? Esse é o ponto central da figura do administrador judicial. É falar o seguinte: olha, todos esses números aqui são isso daqui. Credores, Michel, veja isso daqui. Essa recuperação tem valor? Não tem.
e vai chegar no momento da assembleia e os credores decidirão a sorte da empresa. Então, isso vem muito, acho que, pegar os ganchos aqui do timing da RJ, né? Então, se você chega com uma empresa praticamente morta e ajuiza um pedido de recuperação judicial, ninguém vai ver valor nela. Pode ser o melhor escritório de advocacia do mundo, né? Então, todo esse planejamento é essencial, né? E isso passa pela fiscalização do administrador judicial. Relembrando, o administrador judicial não opina pela viabilidade do negócio, tá? E isso daí é um ponto extremamente importante. A gente não pode se imiscuir na viabilidade do negócio. Isso é relegado aos credores em AGC, né? Onde tem aí a relativa soberania, que eu brinco, porque quem tem a soberania é o Poder Judiciário quando faz o exame de legalidade, né? Então, o administrador judicial, repisando, ele garante a transparência e a superação da assimetria informacional. Ele não é o vilão, ele não está ali para prejudicar a recuperanda, né? Ele está ali para auxiliar o Poder Judiciário, auxiliar os credores, e aí eu já pego o gancho também, com a alteração da nova lei, da 14.000, é proporcionar a mediação também. Então, hoje, o administrador, dentro dessa solução multiportas que essa alteração concedeu, a mediação é um ponto, né? Seja a mediação antecedente ou incidental ao processo. Então, aqui, nós temos essa função, problemas extremamente complexos, a gente fomenta essa mediação, né? E a mediação, ela antecedente também ela é benéfica. Eu acho que a gente precisa fazer um ponto aqui, que ela também não pode ser utilizada como um instrumento abusivo, né? Eu vou fazer mediação porque eu vou colocar a faca no pescoço do credor, se ele não compor comigo é RJ, né? Eu acho que o instrumento muito bem utilizado, ele evita um processo de recuperação judicial. E o processo de recuperação judicial tem os bônus, tem os ônus, né? O processo de recuperação judicial, ele não é uma ferramenta, como o Frank falou, que deve ser utilizado de modo indiscriminado. Então, o Instituto da Mediação, e eu acho que me parece que a lei andou muito bem nesse sentido, né? Que tem que fomentar, de fato, a mediação, tem que ter essa solução multiportas para evitar o ajuizamento de uma RJ. Muitas das vezes não é possível, né? O devedor, dependendo aí do tamanho do passivo ou das peculiaridades que giram em torno da sua atividade, o caminho natural é a recuperação judicial ou, em casos, né, específicos, também a extra, mas eu vejo com bons olhos a mediação se utilizada da maneira correta, né? Em não havendo, não há prejuízo nenhum de mediação no curso do processo, onde o administrador judicial, novamente, garante essa interlocução entre os agentes, porque às vezes fica aquele negócio, aquele Palmeiras e Corinthians, que a recuperanda não fala com o credor não fala com a recuperanda, o credor pede a falência da recuperanda, fala que tem fraude ali, fala que tem fraude lá, cria-se um ambiente completamente belicoso e que não é interessante para ninguém, né? Então, acho que também passa por isso a figura do administrador judicial, e eu tento aqui humanizar a figura do administrador judicial, porque ele é um player extremamente importante para viabilizar e oportunizar a todos, né, um trâmite escorreito, tranquilo, para desaguar ali na aprovação do plano, no cumprimento tranquilo do plano e o consequente encerramento e o prosseguimento da atividade do empresário ali, que superou essa crise. Que é coisa mais bonita do que o empresário, como todo mundo falou aqui, que é um super-herói, né, nesse país onde a carga tributária é gigantesca, onde os desafios são inúmeros, ele se socorre de um pedido de recuperação judicial e consegue se recuperar, né, preservando postos de trabalho, estimulando a atividade econômica. Existem empresas que sustentam uma cidade, né? Isso daí é um negócio assim que você não consegue compreender até você estar lá. Senhora, essa empresa, ela sustenta uma cidade. O gestor é ruim, o representante é ruim, o representante é um criminoso, se afaste, mas preserve a atividade, não é? Então, acho que essa é a mensagem aí que eu queria também passar acerca da figura do administrador judicial. Relembrando, só para não me tornar aqui desgastante, transparência e superação da assimetria informacional. Essa o mote exclusivo do administrador judicial, que tem que salvaguardar essa lisura nesse processo extremamente complexo.
Bom, então vocês já viram, né, que ele não é o lobo mau da história. O administrador judicial está aí para ajudar. Já atuei com o doutor Arthur em alguns processos de recuperação judicial e sempre foi nessa linha de mediar, de vamos resolver, vamos negociar. E é isso. Agora tem uma pergunta aqui sobre a recuperação extrajudicial. Michel, até se quiser falar um pouquinho sobre isso. Eles querem saber assim, poxa, ok, então a gente tirou esse véu de mistério da recuperação judicial, mas sabe-se que existe a recuperação extra, né? O quanto ela é benéfica? De fato, ela traz algum benefício? Porque a gente sabe que tem que ter uma boa relação com os credores, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Se puder falar um pouquinho sobre o assunto. Claro, claro. Até antes de falar sobre isso, só pegando o gancho até do que o Arthur falou, né, da figura do administrador judicial, eu já tinha falado um pouco também da questão dos credores profissionais hoje, né, o mercado evoluiu, enfim, e acho que vale ressaltar mesmo essa evolução, digo até em alguma medida profissionalização e modernização de todos os entes envolvidos, né, na recuperação judicial. Isso desde o Poder Judiciário. Né, vamos lá, hoje várias especializadas, treinamentos, né, recorrentes dentro do Poder Judiciário, tentando capacitar ali todos os juízes, etc., né, em várias localidades, enfim, estão preparando cada vez mais o Poder Judiciário para tratar do tema que é complexo. Naturalmente, os administradores judiciais evoluindo bastante em termos de estrutura também, então, poxa, o Arthur está aí capitaneando uma administração judicial completa, então hoje são empresas, né, multidisciplinares, então a gente não está, embora a ideia seja humanizar, né, o papel, hoje são estruturas muito completas que fazem aí exercem essa atividade super importante, né, e naturalmente os credores também passando por isso, as consultorias, né, como o Frank também, poxa, especializadas, então acho que é só reforçando aí a importância dessa modernização que vem acontecendo dia a dia aí para as recuperações judiciais. Olha, sendo bastante direta, tá, Venturini, a recuperação extrajudicial, poxa, ela existe, né, desde o início lá da lei, enfim, desde 2005, muito pouco utilizada, né, até então, pouco mesmo, eu acho que se você colocar aí em proporção com as recuperações judiciais, pode-se dizer que é ínfimo, né, ínfima a utilização, né, desse instrumento, e justamente por conta das dificuldades, né, porque a empresa, quando ela tenta tomar uma medida nesse sentido, o nível de estresse geralmente já está muito, muito elevado, né, e geralmente existe uma pulverização também, né, porque, vamos lá, a empresa está em crise, ela perdeu, né, já não está muito bem vista num banco, ela já tem crédito no outro, já está ali também apertada, e muitas vezes a empresa já perdeu a bancabilidade, já não tem recurso, não tem condição nenhuma de crédito nos bancos, já está descontando o título com as factories, né, pegando empréstimos, enfim, no mercado secundário e tal, né, e para você construir uma recuperação extrajudicial, só lembrando que você tem que negociar antes, já pega a adesão ali dos credores, hoje até a alteração da lei flexibilizou um pouco melhor esse quórum de entrada, você pode completar esse quórum depois, né, da apresentação aí desse plano de recuperação extra, enfim. Então, a dinâmica da recuperação extrajudicial, na minha opinião, assim, ela geralmente não emplaca porque o nível de estresse já está muito alto e a complexidade é grande para você resolver diretamente com os credores e mais, resolver de forma padronizada. Né? Você vai ter que ter um plano ali de pagamento para eles. Então, se já é tão difícil negociar um plano coerente, razoável, para os credores dentro de uma recuperação judicial que tem um prazo maior, né, e a vida da empresa está exposta ali, né, como o Frank bem mencionou, né, você está vendo ali, as cartas estão na mesa, você está vendo todos os credores, a situação econômico-financeira sendo fiscalizada por um administrador judicial e tal, e mesmo assim é sempre muito difícil essa negociação. Então, antes disso, né, individual, no caso a caso ali, para você fazer uma recuperação extrajudicial, eu vejo então que essa dificuldade, o nível de estresse, a complexidade, difícil padronização ali nas propostas de pagamento, eu vejo como dificuldades ali enfrentadas para qualquer um que tente emplacar uma recuperação extrajudicial, assim, eu acho que são os maiores fatores. Tem também a alteração que antes os créditos trabalhistas não entravam na recuperação extrajudicial, né? Com a alteração da lei foi permitida a sua inclusão desde que negociado com o sindicato. Então também é uma outra dificuldade, né? A empresa que já está em dificuldade, sentar para negociar com o sindicato, a gente sabe o quanto isso é complexo, né? E difícil.
mas está aí como um dos benefícios também, um dos instrumentos da lei. Uma outra pergunta que fizeram aqui, e aí Arthur acho que pode responder, é cerca dos protestos da Recuperanda, né? A gente sabe que, junto com uma dívida, vem acompanhado um protestinho no cartório, né? E eu queria que você falasse assim um pouco, qual é o momento exato que os créditos são novados e que possivelmente esses protestos são baixados, são cancelados? Se pudesse dar uma explicação bem simplória de como funciona? Legal. Não, obrigado pela pergunta. Na verdade, isso é uma questão bem interessante, né? A gente falou dos benefícios, né? Assim, poxa vida, e os protestos, né? Infelizmente, a jurisprudência majoritária dos nossos tribunais e até da própria Corte Superior, né, o nosso STJ, entende que o deferimento não é o momento adequado para a baixa ali dos protestos, né? E aí também vem atrelado, diferentemente do princípio da transparência que eu falei, no princípio da publicidade. Esses protestos eles têm que acontecer, e aí quando na aprovação do plano de recuperação judicial, novando verdadeiramente as dívidas ali com aquela aprovação, não é? Com a decisão de concessão da recuperação judicial, é que os protestos são baixados. Eu acho que esse é um grande ponto que pode até ensejar em confusão. Deferir o processamento baixa do protesto? Não, infelizmente não, e justamente pelo princípio da publicidade. Esses protestos permanecem, né, por um exercício regular do direito do credor, mas aí não faz mais sentido, quando da novação da dívida, aquele protesto da dívida novada. Excelente. Pessoal, como não tem mais perguntas aqui, vou encerrar o nosso primeiro Sartori Talks. Quero agradecer. É um assunto que daria para discutir o dia inteiro, ainda mais para quem gosta de recuperação como nós, né? Mas eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, de quem está nos assistindo também. Quero falar que a gente está disponível aí nas nossas redes sociais para conversar em outros momentos sobre o tema. E dizer que foi muito esclarecedor, muito simples e objetivo. Acredito que estou tendo alguns feedbacks aqui. E, poxa, é isso. Espero encontrá-los brevemente em outros debates sobre o tema. E até a próxima. Legal, Carolina. Obrigado. Viu? Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês aí. Foi muito legal, enobrecedor e contem sempre comigo aqui.